Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nós vamos falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, milita, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, repita comigo: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui ele está dirigindo essa carta aos Gálatas. Paulo está se dirigindo aos Gálatas. Tudo isso aqui que nós acabamos de ler é o que havia no meio deles: disputa, competitividade, inveja, ciúme, adultério, prostituição, lascívia, fornicação, tudo fruto da carne, obra da carne. Tudo isso havia. E quando nós olhamos numa perspectiva de avaliar a nós mesmos, nós percebemos que nós também passamos por tudo isso. Nós temos que lidar com as obras da carne, porque o ser humano, ele tem a natureza humana, a natureza depravada, a natureza caída, a natureza corrompida com a queda de Adão. Você vê que nós já nascemos com uma inclinação natural para aquilo que é mal. Imagine comigo um muro que está inclinado. Você olha para ele e você pensa: esse muro vai cair, ele vai desabar, ele vai desmoronar. O ser humano é assim, você olha para ele, ele tem uma inclinação natural para o que é mal.
Se ele não se cuidar, se ele não vigiar, ele acaba o quê? Dando vazão, dando ocasião à sua carne e indo para o lado do mal. É a natureza humana. Então nós temos dentro de nós duas pessoas. De um lado, o carnal. Do outro lado, o espiritual. Quem é que vence? Quem é que predomina? É aquele que mais for alimentado. Numa certa feita, tem uma história que diz de um velho índio no Alasca. Alguns colocam galos em rinha, eles colocavam cachorros. E o velho índio levava os seus cachorros e fazia ali as suas apostas. E ele sempre acertava. E alguém impressionado com a assertividade dele disse: vem cá, você acerta todas. Como é que você sabe quem vai vencer? Se é o malhado, se é o branco? Ele diz: é muito simples. Aquele que eu quero que vence, eu alimento, eu trato bem, eu cuido, eu dou banho, eu passeio. E aquele que eu quero que perca, eu deixo ele passar fome, eu deixo ele trancado, eu não passeio, eu deixo ele isolado por semanas. Quando chega no momento da rinha, eu já sei qual vai vencer. Aquele que eu mais alimentei. E trazendo para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. O que eu mais alimento é o que vai prevalecer. É o que eu mais alimento, é o que eu mais dou vazão, é o que eu dou ocasião, é aquilo que eu destino meu tempo. E hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos uma vida tão corrida, uma vida tão agitada, uma vida tão imperativa, nós estamos tão agitados, correndo de um lado para o outro e ocupando a nossa vida com muitas coisas, que falta tempo para nos dedicarmos às coisas, aos assuntos espirituais. Quanto tempo você se dedica à oração? Quanto tempo você se dedica a desenvolver a sua intimidade com Deus? Quanto do seu tempo você se dedica à leitura da palavra, ao jejum? Quanto tempo você se dedica à consagração, a se santificar para Deus? Se você olhar, você vai ver que 80% ou mais do nosso tempo nós gastamos, nós empregamos com trabalho, com afazeres, com entretenimento. Nós passamos mais tempo na televisão do que com a Bíblia na mão. Nós passamos mais tempo maratonando pela madrugada numa série da Netflix do que numa madrugada de oração. Ou seja, quando se trata da vida espiritual, quando se trata de alimentar o espírito, nós somos negligentes. Mas nós queremos vencer a nossa carne. Quando caímos, nos entristecemos. Quando caímos, nos culpamos. E dizemos, por que eu caí de novo? Mais uma vez, de novo. Mas por quê? Porque nós alimentamos a nossa própria queda. Nós já temos a nossa inclinação. Nós já temos a nossa natureza humana que é contra nós. O ser humano se preocupa demais com o que os outros fazem, o mal que vem de fora, mas ele não se dá conta de que o mal está dentro dele. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que sai da boca dele, não é o que entra pela boca, melhor dizendo, mas o que
sai da boca. Não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que está dentro do homem que o contamina. Não é o que ele come, não é o que entra, mas é o que ele fala, é o que está dentro, é o que sai da boca dele, é o que está dentro dele. Você vê que às vezes a pessoa fica tão preocupada com tantas coisas, a pessoa fica tão preocupada com muitas coisas, ela se preocupa com o mal que os outros podem fazer com ela. Tem gente que tem todo cuidado com aquilo que vai comer, não que você não deva cuidar da alimentação, mas eu digo no sentido espiritual. A pessoa fica com medo de repente comer uma comida que alguém fez um trabalho naquela comida, que alguém fez alguma coisa naquela comida. Tem gente que tem toda a preocupação, mas o que prejudica ela é mais o que sai dela do que o que entra nela. É o que está dentro, porque o ser humano, ele já tem uma inclinação natural para o mal. Se você olhar dentro de você, você vai perceber quantas coisas há dentro de você que você sabe que não agradam a Deus, sentimentos, vontades, desejos, pensamentos, que você sabe que nada tem a ver com Deus. E o problema é que nós não lutamos contra isso, nós não confrontamos isso, nós aceitamos e ainda alimentamos, fortalecemos isso. E é claro que, à medida que aquilo vai crescendo em nós, aquilo vai ficando à flor da pele. E chega um momento que a queda, ela é natural. Por quê? Porque eu estou alimentando isso. Você olha para uma criança, por exemplo, você que tem filho, seja criança, seja adulto, você não precisa ensinar uma criança o que é ruim. Ela aprende o quê? Sozinha. Você ensinou teu filho a mentir? Ensinou? Mas por que ele mente? Quem ensinou ele a mentir? Você ensinou teu filho a ser egoísta? Mas por que ele é? Você ensinou teu filho a não compartilhar? Mas por que ele não compartilha? E até chora para não ter que compartilhar. Quem ensinou isso para ele? Já vem no pacote, já vem na natureza dele humana. Já está dentro dele, o mal já está dentro, o pecado já está dentro dele, está ali. Então nós temos que vigiar. Você vê que ele diz que para liberdade Cristo nos chamou. Mas nós não devemos usar da liberdade que ele nos deu para dar ocasião à carne. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Jesus, quando se entrega na cruz, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele nos dá liberdade. Você hoje é livre. Você peca se você quiser o quê? Pecar. Você não é escravo do pecado. Você se faz escravo do pecado. A pessoa tem sempre uma escolha. Sempre vai estar diante dela uma escolha. Como nós podemos escolher alimentar a carne ou alimentar o espírito. É uma escolha. Agora, a pessoa, ela tem tempo para assistir televisão, mas não dedica tempo na palavra. Ela tem tempo para ir na academia, mas ela não tem tempo para fazer uma oração. Ela tem tempo para fazer tudo, menos para se dedicar a quem? A Deus. Ela não investe no espiritual dela. Ela não busca se conectar com Deus, ela não investe na vida espiritual dela. Aí você olha, como é que ela está espiritualmente? Fraca. Como é que ela está inclinada para aquilo que é mal? E todos nós aqui, entenda, todos nós aqui temos a nossa história. Nós temos um passado. Por exemplo, Jesus
nos chamou, nos libertou, nos curou, nos transformou, nos deu uma nova vida. Só que todos nós aqui temos um testemunho, temos uma história. E todas as vezes que nós nos ferimos e somos curados, nós ganhamos uma cicatriz, uma marca que também se torna o nosso testemunho. Só que o diabo, ele sabe disso. Ele sabe das cicatrizes que nós carregamos, que quando nós olhamos para ela, nós nos lembramos de onde Deus nos tirou. Só que o diabo também, ele olha para as nossas cicatrizes e ele sabe de onde nós saímos. E a intenção dele é apagar a nossa história, é apagar o nosso testemunho, porque o nosso testemunho glorifica a Deus. Ele quer apagar. Como é que ele apaga o testemunho de alguém? Levando aquele alguém para o lugar de onde aquele alguém saiu. A pessoa que saiu da prostituição tem um testemunho lindo, maravilhoso, foi liberta da prostituição, está ganhando muitas pessoas através do testemunho dela. O que o diabo quer fazer? Levá-la de volta à prostituição. O rapaz saiu do vício das drogas, se libertou, tem um testemunho impactante, tomou tiro, ficou desenganado para morrer. Saiu do coma, hoje está vivo, tem família, restaurado, transformado. O testemunho dele causa um impacto no inferno, ganha almas. O que o diabo quer fazer? Apagar o testemunho dele. E como que o diabo faz isso? Levando ele de volta para o lugar de onde ele saiu. Agora, por que muitos voltam? Por que muitos, tendo saído da lama, voltam para a lama? A porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. E o cão ao seu próprio vômito. Por que as pessoas voltam para a vida antiga? Por que elas voltam para a vida velha? Ah, porque elas não nasceram de Deus. Ah, porque não. É porque essas pessoas têm cicatrizes, elas têm lembranças, e volta e meia o diabo faz elas se lembrarem, e até quem sabe sentir saudade do seu passado. Tem gente que fala do passado como se fosse o presente, ela fala com alegria. Cuidado! Se eu alimentar a minha carne, eu vou dar vazão para a minha carne. Não adianta. Cuidado com isso. Nós temos que vigiar. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Então é permitido, entenda uma coisa. Nem tudo que aparentemente não é pecado eu devo. Porque as pessoas caem, voltam para a velha vida, enfraquecem o espírito, fortalecem a carne. Por quê? Porque começa sutil. O espírito do engano vai entrando e a pessoa começa, mas isso aqui não é pecado, mas isso aqui não tem problema, mas eu vou estar lá, mas a minha intenção não é essa, Deus conhece o meu coração, e a pessoa começa a dar vazão àquilo. E qual é o problema maior nisso? É que ela começa a estar em lugares, a estar com pessoas, a fazer coisas que lembram ela do seu passado. Não dá. Tem lugares que não nos compete mais, tem lugares que não nos cabe mais, tem situações que nós não podemos arriscar demais. É questão de vigilância. Cuidado para você não tropeçar, cuidado com essa super santidade, cuidado. Jesus nos ensinou, vigiai e orai. É como um sujeito uma vez chegou
na porta da igreja, com a bolsa nas costas. E ele diz assim: pastor, posso deixar minha bolsa aí? Eu falei: claro, amigo. Não, porque eu sou de uma igreja e eu estou passando por aqui, eu vim fazer uma missão, e eu vou fazer um trabalho evangelístico. Eu falei: Ele falou assim: não, eu vou evangelizar. Eu falei: você vai evangelizar onde? Não, vou evangelizar aqui a casa de prostituição que tinha em frente à igreja. E ele falou assim: o senhor nunca foi evangelizar ali não? Eu falei: nunca fui, nunca vou. Nunca fui e não tenho vontade de ir. Que isso? Não vou. Agora, muitas daquelas garotas foram na igreja, foram bem recebidas, foram bem tratadas, foram orientadas, foram acompanhadas, foram cuidadas, ouviram a palavra. Mas eu saí do ambiente da fé e ir para lá, não vou. E um detalhe, principalmente sozinho. Até para fazer visita, eu não vou sozinho. Ou está alguém comigo, ou está minha esposa, de preferência. Não vou, nem visita. Quem dirá visitando uma casa de prostituição. Mas tem aventureiro para tudo, tem corajoso para tudo. Aí daqui a pouco ele sai de lá com o cabelinho todo molhadinho. Eu falei: ô Senhor, eu não quero julgar não, mas está amarrado. Poxa, para cima de mim? Não dá. Então tem lugares que não nos compete mais. Você tem a sua cicatriz, é o seu testemunho. Você saiu do vício, saiu das drogas. Tem gente, meu amigo, que é assim. É natural. Se a gente começa a ouvir uma música, o pezinho já começa. Não é assim? É natural. A lembrança estão aí. Ou você desaprendeu como é beber? Ou você desaprendeu? Você desaprendeu? Você desaprendeu a beber? Você desaprendeu como que é se prostituir? Você desaprendeu como é usar drogas? Como é cheirar cocaína? Você desaprendeu como é? Não desaprende. Está na tua memória. Então você tem que fugir. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Por que da aparência do mal? Do mal a gente não foge não. O mal a gente vai para cima com fé, revestido da armadura de Deus, e a gente vence. Agora, da aparência do mal a gente foge. Por quê? Porque o mal não vem com visível aparência, ele vem disfarçado. O mal é especialista em disfarce. Ele é especialista. Ele vem disfarçado. E a pessoa, se não vigiar, ela cai na armadilha, ela cai no laço do diabo. Não confie demais, não confie na tua natureza, não confie no seu coração, não confie no que está dentro de você, não se considere super santo, não faça isso, porque você vai tropeçar. O ser humano não tropeça em montanhas, ele tropeça em pedras pequenas, coisas bobas. Tem gente se arriscando demais, se arriscando com amizade, com mulheres, com outras mulheres, pessoas do sexo oposto, se arriscando demais. Aí diz assim: não, é minha amiga, é minha amiga, é minha amiga. Daqui a pouco está dormindo com a amiga. Tem gente que se arrisca demais. Tem gente que se arrisca demais. Você sabe quais são as suas inclinações. Você sabe qual é a sua fraqueza. Cada um tem as suas. Você vê que tem coisas que não seduz. Você acha que o diabo usa a mesma estratégia com todo mundo? Claro que não, cada um tem a sua inclinação. Uns é o dinheiro, uns é mulher, outros são homens, outros é a bebida, outro é o vício. Todos nós temos a nossa inclinação. Todos nós temos nossas fraquezas. E nós somos assim. Deus, ele fala, Paulo estava fraco. E ele ora a Deus e Deus fala assim: não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes há momentos que a gente ora: Deus, tira a fraqueza, Deus, tira essa fraqueza de mim, Deus, tira essa fraqueza. Não, a minha graça te basta.
tira esse espinho da minha carne, tira isso de mim. E Deus fala: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando eu penso que eu estou fraco, que eu estou o quê? Forte. Por quê? Porque percebendo a minha fraqueza, eu me humilho mais, eu busco mais a Deus, eu reconheço mais a minha pequenez, eu me torno mais humilde. Eu não fico essa síndrome de Deus, achando que eu sou Deus, achando que eu sou imbatível, achando que eu sou anti-queda, achando que eu não corro risco do quê? De cair. Você pode ver que todos aqueles que achavam que não corriam risco nenhum de cair, foram os primeiros o quê? A cair. Sabe aquele sujeito que fala assim: ó, nunca vou trair, nunca vou trair minha mulher. Foi o primeiro a trair. Eu nunca vou voltar a beber, nunca vou voltar a usar droga, nunca vou voltar para a vida que eu tinha antes. Foi o primeiro a voltar. Mas por quê? Porque ele não vigiou. Cuidado, não dê vazão à sua carne, não alimente a sua carne, não dê combustível para ela, não. Cuidado, você olha para hoje, você vê jovens caindo em pornografia, jovens caindo em prostituição, e não só jovens, adultos, homens, mulheres também. Mas por quê? Porque a pessoa, ela dá vazão. Quando a gente atende, as pessoas atendem jovens, você pergunta: vem cá, qual que é o seu gatilho? Como é que começa isso? Como é que você cai? Como é que é o seu processo de queda? O que acontece? Nunca começa direto. Porque, entenda, a queda, ela é gradual. Ela é assim. E por ser gradual, é difícil a pessoa se levantar. Sabe por quê? Porque se eu estou andando aqui, eu estou forte, eu posso até escorregar. Eu escorreguei numa casca de banana. Eu escorreguei e caí. Mas eu estou o quê? Forte. Não vigiei, caí. Na mesma hora eu faço o quê? Levanto. Que eu estou forte. Foi um deslize. Foi um vacilo. Escorreguei. Dei bobeira. Vacilei. Caí. Só que quando a queda é gradual, é difícil a pessoa se levantar. Por quê? Porque ela está fraca. Porque ela foi caindo gradualmente. Parou de orar. Parou de jejuar. Parou de ler a Bíblia. Parou de alimentar o Espírito. Parou de se conectar com Deus. Foi ocupando a vida com tudo, com muitas coisas, muitos compromissos. Você vê que tem gente que ela tem tempo para tudo, menos para quem? Para Deus. Ela tem tempo para ir na academia, ela tem tempo para ir na hidromassagem, ela tem tempo para sair com os amigos, ela tem tempo para ir no cinema, ela tem tempo para fazer tudo, tem tempo para estudar, ela tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar, para se conectar com as coisas de Deus. Isso ela não tem tempo, ela está sempre o quê? Cansada. Pega a Bíblia, começa a ler Bíblia, já cai de sono. Vai fazer uma oração, se bestar, dorme até de joelho, orando, porque está sempre o quê? Cansada. Dá sempre o pior do tempo dela para Deus. Só que para as outras coisas, ela tem energia. Você vai na academia, você vê o sujeito e fala: rapaz, você vai na academia, o sujeito corre uma maratona na esteira. Levanta peso, puxa ferro. Mas quando pega a Bíblia na mão, não consegue ficar 5 minutos de olho aberto. Ou não é assim? Uma disposição para outras coisas, mas uma fraqueza para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Então você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado com isso. Porque a queda gradual é assim, a pessoa vai enfraquecendo, ela vai se apagando, o espírito vai se apagando dentro dela, ela vai enfraquecendo, aí quando ela está bem fraquinha, ela cai, e para se levantar é o quê? Uma luta para ela se levantar, porque ela está fraca. É assim. E o mal, o diabo, ele nunca vai vir quando você tiver
forte. Ele nunca vem quando você está de pé. Ele nunca vem quando você está forte, não. Você vê que, olha o momento propício em que ele escolheu para tentar Jesus. Aonde? Aonde? No deserto. Transforme essas pedras em pães. Jesus estava com o quê? Com fome. Porque ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. Ele teve sede, ele teve fome, ele chorou. Então o diabo sempre aparece no momento de necessidade, de extrema necessidade, de extrema fraqueza. Eu conheço pessoas que tinham sido libertas do vício. Estava há anos liberta do vício. Há anos. No momento de fraqueza, numa discussão com a esposa, sai de casa irritado, o diabo vem e faz o sujeito se lembrar da vida que ele saiu. De cabeça quente, o sujeito sai de casa, vai, compra droga, cheira cocaína, vai no bar, bebe. Caiu. No momento de fraqueza. No momento difícil. O diabo age nessas horas. E se a pessoa não tiver em alerta, estado de vigilância, não tiver forte, alimentando o espírito dela, não adianta. Cuidado, gente, cuidado com essa questão dessa liberdade que nos leva para uma prisão, uma masmorra espiritual. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Hoje, tudo pode. Tudo pode. Deus entende tudo. Não tem problema não. Você tem que aproveitar a sua vida. Você vai muito na igreja. Você tem que cuidar mais de você. Você tem que aproveitar a sua vida. E a pessoa, sem se dar conta, ela vai se distanciando. O problema não é você se distanciar da igreja. O problema é você se distanciar de Deus, da palavra de Deus. É você se distanciar da comunhão, da oração. É você se distanciar das coisas que te ligam a quem? A Deus. E você começar a alimentar coisas que talvez nem sejam pecados, mas que não te sustentam, que não te fortalecem. Qual é o problema eu ir na academia? Nenhum. Qual é o problema eu assistir a televisão? Nenhuma. Qual é o problema? Nenhum. Entretenimento, diversão, nenhum problema nisso. O problema é quando essas coisas tomam todo o seu tempo, inclusive o tempo que antes você dedicava a quem? A Deus. Quando Deus deixa de ter a primazia, quando Deus deixa de ter a prioridade na sua vida, quando a sua prioridade se torna os seus negócios, seus amigos, seu dinheiro, sua diversão, seu lazer, seus passeios, quando a prioridade passa a ser essas coisas. Eu quero viajar. Qual é o problema de viajar? Nenhum. Mas o problema é quando as suas viagens se tornam a sua prioridade. E nelas você nem se lembra de Deus, você até esquece que você é cristão. Esse é o problema. Então alimente o seu espírito. Quando a gente passa a carregar o Espírito de Deus dentro de nós, nós passamos a manifestar, não as obras da carne, mas nós passamos a manifestar os frutos do Espírito. Aí ele diz assim, vamos lá no versículo 22, lê comigo aí. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança. Isso é o fruto do Espírito. Agora, você tem que olhar para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha vida e fazer um balanço, porque nós nos conhecemos.
conhecemos. Ninguém conhece a gente depois de Deus melhor do que nós. Você se conhece. Conhece ou não conhece? Você sabe se você manifesta as obras da carne ou se você manifesta as obras do Espírito. Você quer ver só um exemplo? Você sabe se você é manso ou se você é bruto. Você sabe se você tem domínio próprio ou se você é desequilibrado. Você sabe se você tem amor ou se você carrega um ódio. Você sabe se você tem alegria ou se em você só mora tristeza. Você sabe se você é paciente ou se você é o quê? Impaciente. Você sabe se você tem paz ou se você é uma pessoa perturbada. Você sabe ou não sabe? Você se conhece. Você sabe. Se você é uma pessoa de peleja, de ira, se você é uma pessoa que vive fornicando, que vive bebendo, que vive fazendo a vontade da carne, você sabe que adultera, você sabe, nós nos conhecemos. Então, eu tenho que fazer esse balanço, olhar para a minha vida e entender, eu estou manifestando as obras da carne ou eu estou manifestando os frutos do Espírito? E olha que interessante, as obras da carne você manifesta quando alimenta a sua carne. Agora olha que interessante, os frutos do Espírito você não manifesta sem a ação do Espírito Santo, porque esses frutos quem produz é o Espírito Santo, e é o fruto, não é plural, é no singular, é fruto. Pensa numa mexerica. Você não vai abrir uma mexerica, por exemplo, e você vai lá e ela vai estar pela metade, vai? Não, ela tem todos os gomos. Não tem como você ter uma coisa e não tem como eu ter paz, mas não tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, mas não tenho alegria. Eu tenho alegria, mas não tenho amor. Não, é completo, é o fruto do Espírito. E a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela passa a manifestar o fruto do Espírito. Agora, como receber o Espírito Santo? É a entrega. Como receber o Espírito Santo? É alimentando o meu espírito. É alimentando o espiritual. É não dando ocasião à minha carne, mas é vivendo segundo a vontade do Espírito. Poxa, é assim. O Espírito Santo, ele pode sair de uma pessoa? Pode ou não pode? Claro. Poxa, até a gente é assim. Se você começa a orientar muito uma pessoa, e aquela pessoa na sua teimosia não te ouve em hipótese nenhuma, o que você faz dela? É automático, você vai o quê? Você vai se afastando, você deixa ela sozinha. O Espírito Santo é assim, ele vai falando com a pessoa, e a pessoa vai teimando em não obedecê-lo, a pessoa vai teimando em não fazer a vontade do Espírito, em não buscar aquilo que agrada o Espírito, mas fazer aquilo que agrada a carne dela. Chega uma hora que o Espírito Santo faz o quê? Ele sai, e na maioria das vezes que ele sai, já tem um diabo esperando para entrar. É assim. Então cuidado com isso. Dedique o seu tempo às coisas de Deus, à palavra de Deus. Alimente o seu espírito, vigie. Não é todo lugar que você pode pisar. Você sabe qual é a sua fraqueza, rapaz. Não dê bobeira. Tem homem, por exemplo, que a fraqueza dele é mulher. Ele sabe que é, ele pode não assumir, mas é. Aí o sujeito fica lá o tempo todo mexendo em rede social. Toda vez ele tem algum problema com isso. Toda vez ele cai na mesma coisa. Toda vez ele arruma problema no casamento com a mesma coisa. Mas ele insiste em permanecer num ambiente que é um ambiente de queda para ele, que é um ambiente de tropeço para ele. O sujeito sabe que ele tem uma inclinação. Aí ele vai para a academia sem a esposa dele. Aí chega lá e ele fica, tá amarrado, 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 tá amarrado. Ai, meu Deus, está amarrado. Não é ambiente para você. Tem gente que vai e para ela está tudo bem. Aquilo não afeta em nada. Às vezes você se libertou da bebida, você senta numa mesa de bar.
Às vezes está lá os seus amigos, aí você senta na mesa de bar, aí você olha ali, aí fica todo mundo, bebe aí fulano, bebe aí só um pouquinho, e você fica ali se sentindo tentado, porque você já foi escravo daquilo. Aí você fica ali lutando, chega uma hora que o quê? Que a queda é inevitável. Você não está fugindo da aparência do mal. Cuidado. É a mesma coisa que o sujeito fala assim, ó, eu vou ali na casa de prostituição com meus amigos, mas não vou fazer nada. Eu só vou ficar lá, só de estar lá já está errado. Você está compreendendo? Tem ambiente que não é para você, não é para mim. Tem coisas que não nos compete mais. Não confie em você, não. Não confie no seu coração, não. Não confia nisso aqui, não. Ó. Não confie no teu coração, não. Não confie. O nosso coração é inclinado para o que é mal. É inclinado. Você tem que vigiar e buscar aquilo que agrada a Deus. Aquilo que te liga com quem? Que te liga com Deus. Amém?